Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 21 de janeiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. E hoje nós vamos dar início ao item 49, intitulado Sistema Multiespírita ou Poliespírita. E vamos iniciar fazendo a nossa prece. Eu vou pedir para Lourdes. Acerenando os nossos corações, vamos trazer para a nossa tela mental a figura doce do nosso amigo Jesus e dizer assim: Mestre querido, muito obrigado por tudo que tu nos ofereceste neste ano que terminou. Mais gratos ainda pelo que tu continuas a nos oferecer neste ano que inicia. Obrigado, Senhor, que pudesses estar conosco nesse recesso, porque sentimos a tua presença, nos lembrando do compromisso assumido, ao tomarmos conhecimento da tua doutrina de amor e podermos ir nos melhorando gradativamente, Senhor. Muito obrigado por todos esses dias onde nós podemos estar felizes, gratos, contentes, porque estivemos contigo durante o ano todo e optamos em permanecer contigo neste ano, que nos oferece grandes possibilidades, Senhor, de melhora íntima, de autoconhecimento, do verdadeiro conhecimento sobre a caridade, sobre o amor, sobre a solidariedade. Mestre Jesus, retornamos porque escolhemos estar contigo. Por isso, hoje, felizes, de corações e mentes abertos, estamos novamente reunidos em teu nome, pedindo a tua proteção, o teu amor e a assessoria dos nossos amigos espirituais que continuem conosco, nos despertando para o conhecimento maior. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos continuar com as mãos dadas a tuas, que o nosso estudo transcorra na paz, na simplicidade, na alegria de podermos estar aqui como teus amigos, constituindo essa família imensa que é a família universal. Obrigado, Senhor. Então, nós estamos num capítulo do Livro dos Médiuns que retrata os sistemas. E hoje ele vai falar desse sistema multiespírita ou poliespírita. Não falando de uma forma no horizontal, mas no vertical. Quando ele fala em espírita, ele está falando do mundo espírita, tá? Ou espiritual. Todos os sistemas que passamos em revista, diz Kardec, sem excetuar os de sentido negativo, apoiam-se em algumas observações, embora incompletas ou mal interpretadas. Em todos os sistemas, porque lembra só, o espiritismo estava tomando forma, a comunicabilidade dos espíritos estava tomando um tamanho muito maior, uma proporção muito maior. Então, qual foi o movimento? Vários grupos estavam realizando esses trabalhos, fizeram observações curtas, pequenas, às vezes em um só grupo, e foram criando sistemas. Foram tirando daquelas pequenas observações conclusões e passaram até aquilo como absoluto. Qual foi o trabalho do Allan Kardec? O Allan Kardec, o primeiro movimento é que ele não fez isso em um grupo só, muito menos com um médium só. Ele passou a observar, por isso ciência, né? A ciência da observação. Ele passou a observar vários grupos, vários médiuns, levando perguntas, e através disso ele foi chegando a conclusões e criando sistemas também. Mas os sistemas que foram lançados, ele publica no Livro dos Médiuns e vai refutar, dizer o porquê esse sistema está equivocado, tá bom? Então vamos ver esse daqui. Todos os sistemas, então, que passamos em revista, sem excetuar os de sentido negativo, apoiam-se em algumas observações, embora incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado
e branca do outro, aquele que a houver visto apenas por um lado, afirmará que ela é vermelha. Outro declarará que ela é o quê? Branca. Os dois estão certos? Do ponto de vista que ele está olhando, sim. Só que ele não pode dizer que toda a casa é vermelha. Como o outro também não pode dizer que toda a casa é branca. A nossa maior dificuldade é essa, é a redundância. E nós acharmos que aquela descoberta mínima, pequena, aquela observação curta e limitada, já é o resultado do todo. Ambos estarão em erro e terão razão. Terão razão porque a parte que ele olha é branca, como a parte que o outro olha é vermelha. E perderão a razão quando eles começarem a afirmar que toda a casa é branca ou que toda a casa é vermelha. Entendeu? No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é vermelha e branca, e só ele estará com a verdade. É a verdade absoluta, né? Dá-se a mesma coisa com a opinião que se forme do espiritismo. Pode ser verdadeira com relação a certos aspectos e falsa se generalizarem o que é parcial. Por exemplo, nós já estudamos aqui do grupo, do sistema que acreditava que quem se comunicava eram os demônios. Outro que acreditava que quem se comunicava era o Espírito Santo. Era Deus, era Jesus. Então é uma redundância. Se generalizarem o que é parcial, se tomarem como regra o que constitui uma exceção, e como todo o que é apenas parte. É por isso que dizemos, aí ele mais uma vez afirma, quem quiser estudar seriamente esta ciência, deve observar muito e durante muito tempo. Eu estou fazendo pela terceira vez há 2000 anos e 50 anos depois, pela terceira vez. Fiz a obra Paulo Estevão 4 vezes. Estou, acho que na 5ª ou a 6ª vez fazendo o livro dos médiuns. Sempre, quando se fala de espiritismo, eu posso pegar o Libertação, eu posso pegar o Nosso Lar, refazer todo o estudo, milhões de lições novas irão aprender. Porque o que nós estudamos em espiritismo não são lições acadêmicas. As lições acadêmicas, elas são no horizontal. Lições de ordem moral, lições de ordem do Cristo, porque as lições do espiritismo é terceira revelação. Nós temos de Sócrates para lá. Então, todas essas lições, elas são no movimento vertical. Então, se eu hoje estiver lendo o Livro dos Médiuns, estudar, daqui a um mês eu for pegar o mesmo item e estudar novamente, eu verei lições, terei aprendizados e terei fixações que outrora eu não tive. Então, isso nos faz entender quando Joana de Ângeles orienta o Divaldo para ler o Livro dos Espíritos, porque ele perguntou, ela disse, lê o Livro dos Espíritos. Quando ele terminou, ele disse, já li, ela disse, releia. Eu já li, releia. E ele deixou de perguntar, porque ele passou a compreender que o Livro dos Espíritos é um livro que eu devo terminar e começar, terminar e começar, terminar e começar, terminar e começar. Então, nós nunca podemos dizer, eu já estudei essa obra. Se eu começo a me abster de estudo, dizendo essa obra eu já estudei, eu podendo fazer, cuidado, isso é fascinação. Porque a obra espírita é um estudo na vertical, contínuo. E eu nunca vou enxergar a mesma coisa. Eu sempre vou enxergar algo mais. E sempre vamos recordar e vamos lembrar, nós estamos vivendo tempos de decisão. A turminha que eu digo que hoje nascer na Terra é um luxo, porque é para poucos. A turminha que está nascendo hoje já vem com uma ideia bem diferente, porque 2050 está na porta, é daqui a 30 anos. Então, muitos de nós não voltam mais. Acabou. A gente vai dar o nosso chilique lá do outro lado. Lá no outro planetinha. Aqui já deu.
E as estatísticas estão nos falando que hoje o índice de morte está muito maior entre 14 e 26 anos do que idosos. Então, hoje, o número maior de jovens que estão morrendo nem se compara com o número de idosos. Então, os tempos são chegados. Quem quiser, então, estudar seriamente esta ciência, deve observar muito. Aí a pessoa lê uma vez o livro e diz, já li. Já li. Você já leu. Você já compreendeu, já meditou, já se esforçou para viver isso? Então, quando alguém me diz, eu já fiz essa obra, eu já estudei isso, eu não preciso mais disso, porque quando eu digo eu já estudei, eu estou dizendo eu não preciso mais disso, fascinação. A gente está estudando há 2000 anos, eu comentando com a Mita, ela disse, Conceição, nós fizemos em menos de um ano, o livro 50 anos depois. Eu olhei para ela, de menos de um ano? Então a gente não estudou essa obra não, a gente só leu. Agora nós vamos estudar. Porque só na introdução foram 2 estudos. Aí eu descobri que a gente não tinha estudado a obra 50 anos depois. Então ele diz assim, deve observar muito durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá apanhar os detalhes, só o tempo. Então não é uma coisa rápida, não é uma observação rápida. Notar os matizes delicados, observar uma porção de fatos característicos que lhe serão outros tantos raios de luz. Então não é, quando se fala de espiritismo, se fala de uma ciência. E ciência é resultado de observação, reflexão, compreensão. Nós estudamos o livro Pensamento e Vida de Emmanuel. É um livro meu de cabeceira. É um livro que você lê um parágrafo e tu passa 30 minutos assim, meio... Pera lá, calma, respira, deixa eu ver o que ele está querendo falar com isso aqui. Então nós temos que falar de doutrina espírita com respeito. E entender que é uma ciência. Não é um estudo acadêmico. É uma ciência espírita. Adorei, filho. Não é a carne nem o sangue que te revela, mas meu Pai que está no céu. Não é obra humana. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa, Kardec, e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas. Ele está falando dos espíritos, tá? Do mundo espírita. Visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas, opiniões de um grupo que utilizou um método. Vamos ver aqui o sistema agora. Ele colocou um monte de sistema que estava sendo divulgado naquela época. Agora ele disse, agora nós vamos colocar aqui os sistemas que nós observamos, mas dessa universalidade dos espíritos. Porque lembra que Kardec não se limitou só à França. E a revista Espírita mostra muito bem que ele recebia inclusive cartas, informações, revistas de todos os lugares do mundo, o povo mandava para ele. Quando a gente estuda a revista Espírita, a gente se depara muito com os artigos que era enviado para Kardec e ele publicava na revista, mostrando, confirmando o que ele estava estudando na França. Vamos ver aqui então. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, pelos espíritos, os fenômenos espíritas. Se ali o médium está ou se autossugestionando ou fazendo um processo anímico, já não é um fenômeno espírita, é um fenômeno mediúnico ou um fenômeno da mentira. Mas não é um fenômeno espírita. Para que seja um fenômeno espírita, é necessário que haja inteligências extracorpóreas. Segundo item,
Os espíritos constituem um mundo invisível. Estão em toda parte. Em toda parte. Ninguém está só. As nossas companhias estão de comum acordo com o nosso mundo íntimo. Estão em toda parte. Povoam os espaços infinitos. Muitos estão continuamente à nossa volta e com eles nos achamos em contato psíquico. Nunca estamos sozinhos. Estamos nos acotovelando. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral. E são uma das potências da natureza. Os espíritos, eles reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral. O físico, eles interferem na natureza, na tempestade, no movimento dos objetos, no nosso corpo físico. Moral, ele atua sobre nós, dependendo da minha sintonia para fazer o bem ou para fazer o mal. Então, quando eu começo a pensar e a idealizar, seja o bem ou seja o mal, eu já entro em sintonia e aí vem as ideias para o bem ou para o mal. E é sempre bom a gente lembrar, não é entre você e o outro, é entre você e Deus na hora do acerto de conta. 4. Os espíritos não são seres à parte na criação, mas as almas dos que viveram na terra ou em outros mundos e que se despojaram do invólucro corpóreo. Consequentemente, as almas dos homens são espíritos encarnados e nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Então, essa ideia do espírita, nós espíritas, chamar espírito de coisa do outro mundo, de fantasma, ou de repente aparecer e sair correndo desesperado. Gente, se aparecer alguém ali andando encarnado, você não vai sair desesperado. Se aparecer um espírito, você vai sair correndo. Vai sair por quê? Qual é a diferença? Ah, mas eles podem fazer mal. Tem encarnado que faz muito mal também, que nos prejudica muito. Então não tem diferença. Então volta. Os espíritos não são seres à parte na criação. Eles fazem parte da criação. E nós somos espíritos encarnados. Se eu desencarnar, que eu vou desencarnar, talvez primeiro que vocês. Aí de repente eu apareço aqui, vocês vão sair correndo de mim? Foi exatamente o que aconteceu, só que Jesus estava encarnado. Os discípulos estavam pescando em alto mar. Em alto mar não, porque ali era um lago, né? E devia ser o quê? Talvez 4 horas da manhã, porque ele sai muito cedo para pescar. E Jesus vem andando sobre as águas. Tu imagina o susto? O povo ficou meio que desesperado. E Jesus disse, calma gente, fique tranquilo, sou eu, Jesus. Imagina andando. Vem nosso Senhor Jesus andando. E aí Pedro solicita, Senhor, eu posso? Ele disse, pode, se tu tiver fé, tu pode. E aí Pedro deu 2 passos. Quando ele deu 2 passos, ele pensou, eu vou afundar. Afundou. Bastou um momentozinho, né? Para você ver o que é a sintonia, o que é a fé no coração de um homem, né? Bastou um momento, afundou. Senhor, me acorde que eu vou. Jesus na puxa, assim, diz, ô menino. Ô homem bully, né? Homem de pouca fé, né? Então, olha só. Há espíritos, né? Existem espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Ele percebeu isso. Porque o nosso maior equívoco, nós espíritas, é acreditarmos em tudo. O espírito fala e a gente toma aquilo como verdade. A gente esquece da escala espírita. Não, mas o espírito falou, e daí? Não é bem assim, não. Mas a gente não estuda a escala espírita.
Isso tanto para espírito encarnado quanto desencarnado. A gente é muito crédulo, a gente acredita em tudo que as pessoas falam. A gente não tem um bom senso de nos aproximarmos e conferir os fatos. E a gente cai feito um pato, com encarnado e com desencarnado. Então isso aqui o Kardec já observou. Espíritos existem de todos os níveis. Não acredite em tudo, não. O sexto, ele diz assim, olha, todos os espíritos estão submetidos à lei do progresso. Então não existe nenhum espírito que vai virar capeta e vai ficar eternamente capeta. Porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso. O máximo que eu posso fazer com o meu livre-arbítrio é retardar a minha evolução. E detalhe, quanto mais eu vou retardando, mais eu vou sofrendo dores físicas, dores morais. É uma opção minha. Como diz o Evangelho, o invejoso, ele sofre muito. Porque ele nunca se alegra com o que tem, ele inveja sempre o que o outro tem, ele não tem paz. O orgulhoso sofre muito. Então, ou seja, essas mazelas nossas íntimas, só esse movimento já nos traz muita dor. Que não são provas. Expiação é eu arrumando encrenca. Provação é o papai nos trazendo lições para a gente mudar de série. As expiações é leseira de um filho rebelde, arrumando encrenca para ele. A expiação é a reparação do mal que eu fiz. Porque vamos dizer que eu aprontei bastante aqui na Terra. Aprontei. Já começo às vezes até a espiar aqui. E eu saio e continuo espiando no mundo espiritual, porque o sofrimento não é fácil. É retardar. Porque o que acontece? Quando no livro Consolador é perguntado sobre o processo de evolução do nosso Senhor Jesus, o nosso Emmanuel diz o seguinte, que ele não saiu da reta no processo de evolução dele. Em outro planeta, em outro sistema. Porque o nosso nem existia. Então ele foi um espírito, daí ser chamado Filho de Deus. Esse foi um filho íntegro. E lembra que o normal é isso. Todos terão que passar pela fieira do mal. Do mal não, da ignorância. Agora nós, os terrícolas, esse grupinho, o que Jesus disse? Eu vim para os doentes. Todo terrícola é o grupo dos doentes. Então, por isso é que, gente, nós temos a audácia de dizer assim, Deus errou com a humanidade. Nós espíritas, cada um de nós carrega as suas mazelas. E o espírita carrega mazela muito maior. Todos nós. Principalmente quem está falando, que é para ver se aprende. Porque o meu tempo está mais curto ainda. Então o espírita, ele é uma criatura que carrega muitas mazelas morais. E a misericórdia divina conduz ele a essa doutrina que traz um esclarecimento bárbaro. E a gente sai por aquela porta e continua sendo o mesmo cão. Porque a gente volta para o nosso dia a dia e a gente faz as mesmas loucuras. E repete tudo de novo. Entendeu? Então, para você ver o grau de renitência dos espíritas. Agora, falando realmente de nós mesmos, nós espíritas, os seguidores dessa doutrina. Então, ele diz que no quarto, os espíritos não são seres à parte na criação, vou repetir, mas as almas dos que viveram na terra ou em outros mundos e que se despojaram do invólucro corpóreo. Conseguintemente, as almas dos homens são espíritos encarnados e nós, morrendo, nos tornamos espíritos. Acabou. Então, se eu voltar, vou chegar lá no pé da sua cama, boa noite. Fica tranquilo. Eu vim só te dar uma dica. Quinto, há espírito de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Vou repetir. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas, como tem livre arbítrio,
lá chegam em tempo mais ou menos longo, segundo os esforços e a vontade de cada um. Então é muito comum nós ouvirmos no movimento espírita: a evolução é lenta. Então quer dizer que não tem livre-arbítrio? Todos estão submetidos a essa evolução lenta? É erro de interpretação. O que o nosso Emmanuel diz lá no livro Pensamento e Vida? A evolução coletiva, para nós percebermos, é lenta. A individual é livre-arbítrio. Agora, eu ir para a luta com orgulho, prepotência, vaidade, egoísmo, aí é esses monstros que nós criamos no nosso mundo íntimo. Aí essa luta é para acabar. Porque a primeira coisa é eu admitir o erro. 7. São felizes ou infelizes de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida. Daí nós vamos estudarmos no céu e inferno espíritos felizes e espíritos infelizes. Não tem como. Se fez o bem, está feliz. Às vezes as pessoas chegam, São Fulano morreu, tu acha que ele está bem? Eu digo, uai, ele era um homem bom? Era, então está bem. Não precisa ser médium. Era um homem mau? Era, então está mal. Acabou. Ou tu acha que o cara foi encapetado a vida inteira, vai desencarnar, vai virar anjo? Não vai. Continua encapetado. Você acha que os anjos vão recebê-lo? Oh, que legal. Ele era um cidadão tão egoísta. Vaidoso esse menino. Não tem como. São felizes ou infelizes de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento a que chegam. A felicidade perfeita e sem mescla, sem mancha, é privilégio dos espíritos que atingiram o grau supremo de perfeição. A palavra aqui, felicidade. Se nós perguntarmos aqui do Terrícola o que é felicidade, ele só vai falar da felicidade a nível horizontal. Ter saúde, ver meus filhos bem, com dinheiro, né? Casa boa, carro, né? Um trabalho que eu possa sustentar, né? Aí se você perguntar de um espírito nobre o que é felicidade, a felicidade dele é saber que ele é útil à humanidade. Beijo no coração e até o nosso próximo estudo.